Vamos ler o texto? 1 Coríntios 3, 16 e 17, diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Fecha teus olhos mais uma vez, por favor, querido. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos apresentamos a Ti mais uma vez em oração. E dessa vez, Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa mente e o nosso coração, Senhor. E nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor, de fato, fale ao nosso coração. Que o Senhor, de fato, possa iluminar o nosso entendimento, de maneira que a palavra do Senhor, plantada no nosso coração, possa dar frutos para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a gente vai aqui, eu vou apenas recapitular muito rapidamente o texto que nós lemos na semana passada e que nós ministramos, tá? E eu quero chamar a sua atenção para a parte prática desse texto. O texto diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu disse a vocês semana passada, de maneira muito clara, que o santuário aqui é a igreja, tá? E que o texto aqui não está falando da habitação do Espírito Santo no crente, ainda que isso seja verdade, e ainda que Paulo vá tratar disso lá no capítulo 6, tá? O foco aqui não é o crente individualmente, mas é a igreja do Senhor. Ele vem usando aqui duas ilustrações, duas metáforas para falar da igreja. Ele fala da igreja como um edifício e fala da igreja como uma lavoura, tá bom? Então o foco é muito, muito claro aqui, o contexto é muito claro, querido, que essa palavra aqui está direcionada à igreja como um todo e não apenas a crentes individuais, tá bom? Então o santuário aqui é a igreja de Deus, e o texto está dizendo que Deus habita na igreja. É lógico que a igreja somos nós reunidos, tá bom? Quando nós nos reunimos, nós somos igreja do Senhor, e é nessa reunião dos santos que o Espírito se faz presente. O texto está ensinando isso. Aí ele diz mais uma coisa, querido. Ele diz que se alguém destruir o santuário de Deus, que é a igreja, esse será destruído, porque o santuário de Deus, porque a igreja de Deus, ela é sagrada. Esse é um ensino desses dois versículos. Eu passei com uma hora, é lógico, na semana passada, explicando detalhes aqui, algumas palavras, o grego de algumas palavras aqui, mas o resumo, a síntese de tudo isso é essa questão. A igreja é o lugar onde o Espírito de Deus habita, e por causa disso, Deus ama a sua igreja, Deus zela pela igreja, mas zela com um zelo tão fervoroso que ele ameaça destruir aquele que ameaçar a sua igreja, aquele que causar confusão, aquele que causar destruição, que ameaçar a igreja do Senhor, ele será destruído. E eu quero chamar a sua atenção exatamente para essa questão, tá? Porque a nossa ministração hoje vai ser em torno disso. Como alguém pode destruir a igreja do Senhor? E aqui, querido, vem uma lição interessante, tá? O nosso contexto parece muito simples. Vocês sabem que Paulo cita algumas coisas, mas tudo fruto de um problema só, tá? Fruto de um problema só. Qual é o problema que estava ameaçando essa igreja aqui e no qual Paulo está trabalhando aqui? É a questão das divisões dentro da igreja. Esse é o assunto mais importante que Paulo está tratando aqui. Ele escreveu o capítulo 1, 2, 3 e 4 para tratar desse problema específico da divisão da igreja, tá? Então, ele trata disso pela perspectiva da sabedoria humana. Eles dizem que a atitude desses irmãos é porque eles estão agindo baseado na sabedoria humana, e a sabedoria humana provoca esse tipo de divisão. Depois ele chama esses irmãos, mesmo sendo crente, ele chama esses irmãos de carnais, né? Ou seja, eles estão agindo como se não fosse crente. O comportamento deles dentro da igreja, a atitude deles na igreja é a atitude de alguém que não é crente. Eles, embora
seja um crente, eles estão agindo como alguém que não fosse crente. Por isso, Paulo chama eles de carnais, e ele vai explicar ainda mais, querido, essa questão do ser carnal. E aí ele fala: se há ciúmes, né, entre vocês, se há briga entre vocês, acaso vocês não são carnais? Não estão agindo como o mundo age? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês estão agindo como o mundo age? Então, ele está descrevendo o que é essa carnalidade manifestada na vida da igreja e as razões pelas quais estão havendo contendas. O problema é ciúmes, o problema aqui, querido, é a inveja, o problema aqui é que há esse culto à personalidade, entendeu? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Tudo isso é um reflexo da carnalidade, tudo isso é um reflexo da criancice, da infantilidade espiritual daqueles irmãos, e que essas coisas, no contexto em que nós estamos falando aqui, de 1 Coríntios 3, essas coisas são a maior ameaça à igreja naquele momento. É lógico, como eu já disse, eu sei que Paulo está tratando disso e esse é o contexto. Agora, se você olhar para a igreja como um todo, você vai encontrar outros problemas, e problemas sérios. É fácil até de você memorizar, querido. Capítulo 3, 1, 2, 3 e 4. O problema é a divisão. É porque há carnalidade, é porque há brigas, é porque há contendas, há ciúmes, há culto à personalidade. Quando você chega no capítulo 5, o problema da igreja lá é imoralidade. E aí ele cita um caso lá, assim, ao extremo, de um rapaz que está tendo um caso com a esposa do pai. Quando você chega no capítulo 6, o problema é o litígio, é briga entre os irmãos, é os irmãos que estão levando uns aos outros aos tribunais, entendeu? Para que as suas querelas sejam resolvidas diante dos tribunais. E Paulo faz uma senhora repreensão a esses irmãos, né, por causa dessa atitude. Quando você chega no capítulo 7, o problema é casamento, é vida conjugal. E aí Paulo traz uma série de instruções. No capítulo 8 até o 10, o problema, querido, é o ar de superioridade que havia naquela igreja, e havia naquela igreja pessoas que se julgavam espirituais, né, mais do que os outros. Uns achavam que não tinha nenhum problema você comer carne consagrada, outros já diziam que você não podia comer carne consagrada, e aí há essa confusão toda. Do 11 até o 14, o problema é o culto na igreja. Começa com a questão do véu, né? De mulher querer usar véu na igreja, depois vem para a questão da ceia, a confusão na ceia, a gente agindo de maneira errada na ceia. Quando a gente chega no capítulo 2 em diante, é o problema do culto com relação aos dons dentro da igreja. Tá? Aí Paulo faz aquele tratado tremendo, né, a respeito dos dons espirituais. Então, você percebe, quando chega no capítulo 15, o problema é a doutrina da ressurreição. Irmãos, é um negócio impressionante. Só o 16 que ele encerra, né, a carta, mas toda a carta é para tratar de problemas. Então a gente pode imaginar, querido, que existam problemas na igreja que têm esse potencial para destruir a igreja. E eu quero, começando aqui, só que eu não vou me ater, na verdade, começando com o contexto imediato aqui, que é o problema das divisões, eu quero mostrar a vocês algumas coisas que têm esse potencial de causar danos e, às vezes, danos irreversíveis à igreja do Senhor, tá? Lembrando aqui que é feito aqui uma advertência, querido, uma advertência escatológica, esse é o nome que a gente dá para isso, tá? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então há essa mensagem, é debaixo disso que nós vamos trabalhar hoje, tá? Como alguém pode destruir a igreja de Deus. Eu vou ser um pouco rápido, tá? Vou me ater aqui e acolá a algumas citações específicas de problemas sérios da vida da igreja, tá? Mas mesmo assim eu vou tentar ser rápido, porque nós temos ceia, e se eu não esquecer, se o Júlio Manuel Luiz não deixar eu esquecer, eu vou consagrar o Alejandro ainda hoje, tá bom, gente? Então vamos lá. Começando com as divisões, querido. Não vou falar, porque eu venho falando de divisão há muito tempo, tá bom? Divisão tem o poder de destruir igrejas. Eu conheço igrejas e mais igrejas que foram arrebentadas com divisões. A igreja que eu congreguei lá em Imperatriz, a primeira igreja que eu congreguei em Imperatriz, ela era fruto de uma divisão, tá? Havia uma igreja batista tradicional,
E aí uns irmãos começaram a buscar e começaram a se envolver com o sobrenatural e rachou a igreja. A igreja que eu fui era fruto dessa igreja, entendeu? Tanto é que ela não era mais igreja batista brasileira, né? Era batista nacional, porque os batistas nacionais creem nos dons do Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo para os dias de hoje. Aí houve um racha. Quando eu cheguei lá, esse racha já tinha algum tempo, aí vai conhecendo as histórias. Querido, divisão é um negócio muito traumático para quem sai e para quem fica, irmãos. É um negócio muito traumático, tá bom? É por isso que Paulo está alertando essa igreja, ele está escrevendo 4 capítulos para tratar disso. Como a gente já vem tratando disso já desde o começo, eu não vou me ater a isso. A segunda questão que pode causar destruição à igreja, queridos, são as heresias. As heresias. E eu falei a semana passada, eu não sei se foi no culto domingo, se foi no culto terça-feira, a respeito de que os primeiros séculos da história da igreja ela foram marcadas por muitas disputas teológicas a respeito da pessoa de Jesus. Eu trouxe aqui as 5 principais heresias que marcaram a história da igreja e todas elas têm a ver com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É impressionante. Irmãos, eu pesquisei, eu comecei a trabalhar isso, de pegar essas doutrinas, essas heresias. Me disseram que isso aqui já é problema já das torres, entendeu? Que estão entrando na nossa frequência. A Anatel liberou esse pessoal tanto da G5, eu quero falar G5, ó, da internet 5G, como das televisões digitais. Eles têm liberação para entrar nas frequências dos microfones sem fio, entendeu? Os novos já estão vindo já com a frequência mais baixa por causa disso. E eu estou falando aqui, aí some a voz. Está carregado normalmente e some a voz. A análise me disse que isso pode ser reflexo bem aqui da torre já, entendeu? Se for mesmo, a gente vai ter que providenciar depois o microfone sem fio com uma frequência mais baixa para que não atrapalhe a gente as torres, tá? Então vamos lá. As 5 principais heresias que marcaram a história da igreja e que todas elas têm os seus reflexos hoje, mas eu não quis trazer, querido, porque senão ia ficar longo demais a administração. A primeira é o arianismo, que negava a plena divindade de Jesus Cristo, considerando ele, né, como uma criação divina, mas não como Deus eterno. Aí nós temos, fruto disso, nós temos o testemunho de Jeová, nós temos aquilo que é chamado de unitarismo, que não creem, né, que Jesus é Deus como nós cremos, não creem na Trindade, tá? Essa é a questão, não creem na Trindade. Nós temos o nestorianismo, ele separa a natureza divina e humana de Jesus Cristo de maneira tão distinta que parece haver 2 pessoas separadas em vez de uma só pessoa com 2 naturezas. Isso aqui é um padre, me parece, chamado Nestor, que estava combatendo a questão lá de que Maria é a mãe de Deus, entendeu? Aí ele entra nessa questão de que Maria não é a mãe de Deus, do Cristo divino, mas é apenas a mãe do Cristo humano. E aí é uma confusão teológica muito grande, querido, que eu não vou trazer para vocês, mas tem a ver com as 2 naturezas de Jesus. É impressionante. Aí nós temos depois o monofisismo, que sustenta que Jesus possui apenas uma natureza divina em vez de 2, tá? Em vez de 2, comprometendo assim a encarnação de Jesus. Na época de Jesus já havia isso, havia um ensino na época dos apóstolos, tá? Do Novo Testamento, de que o Jesus divino ele vem sobre o Jesus humano, ele se aposta do Jesus humano, mas ele só fica no Jesus humano até a ressurreição, até a crucificação. Na crucificação, o Jesus divino volta para o céu e o Jesus humano morre. Gente, é um negócio bem louco isso aí. Todas essas heresias têm a ver com a questão da pessoa de Jesus Cristo. Aí nós temos o pelagianismo, que questiona a doutrina do pecado original e defende a ideia de que os seres humanos têm a capacidade intrínseca de alcançar a salvação através de boas obras, sem necessidade de graça divina. Tá? É uma forma de negar Jesus, porque está dizendo que o sacrifício de Jesus não é suficiente para a salvação. Eu posso me salvar por meio de esforço pessoal. E nós temos o docetismo, que nega a verdadeira humanidade de Jesus Cristo, sugerindo que a sua natureza humana era apenas uma aparência ilusória e não uma realidade.
Isso aqui também foi combatido na época de João, tá? Do apóstolo João, ele combateu essa doutrina. Agora, veja, querido, eu poderia falar, e eu vou citar aqui algumas dessas heresias modernas, né? Vou falar aqui de teologia da prosperidade, vou falar aqui de teologia do coaching, tá? O foco, não é nem tanto uma heresia, né? Mas o foco errado do ensino bíblico que traz tanto problema para a igreja quanto as heresias, tá? Só que o drama desses ensinos que são focados em partes da teologia ou em partes do ensino bíblico, né? E são mais aceitos pela igreja, eles vão afetando a igreja, destruindo a igreja de maneira muito sorrateira. Quando a pessoa se dá conta, ela caiu em algum tipo de heresia, tá? Em algum tipo de erro doutrinário e se perde completamente. A segunda questão, querido, que pode trazer destruição para a igreja, e aí eu vou começar a tratar disso, tá bom? É tirar os olhos da cruz e permitir que outros assuntos secundários, dominem a agenda da igreja. Veja, eu passei rápido pelas heresias, porque a gente ataca muito isso na igreja. Agora, isso aqui, querido, é algo mais sutil. É algo mais sutil. Escute, tirar os olhos da cruz de Cristo ou da mensagem do Evangelho e permitir que outros assuntos secundários, dominem a agenda da igreja, pode trazer destruição para a igreja. E eu tenho como cabeça disso aqui a teologia da prosperidade. Todos nós conhecemos um pouco disso, tá? As redes sociais estão inundadas com pregações de teologia da prosperidade. É a ideia de que Jesus Cristo na cruz, ele propiciou vitória em todos os aspectos. Você não precisa ser pobre. Se você é pobre é porque você é um incrédulo, você não tem fé. Se você vive doente é porque você não tem fé, entendeu? Tudo isso é ensinado pela teologia da prosperidade. O foco é uma abordagem da Bíblia focado na questão financeira, tá? Eles não negam a Bíblia, eles não negam a pessoa de Jesus Cristo, mas eles focam na questão da vida financeira e saúde, tá? Então, toda a pregação é nesse sentido. Eles ignoram os textos que não falam disso, tá bom? E aí pegam e vão pregar em cima disso o tempo todo. É prosperidade o tempo todo, é cura física o tempo todo. Essa é a abordagem da teologia da prosperidade. Você tem hoje no Brasil, eu não sei agora, porque eu deixei de acompanhar, quem acompanhou o Silas Malafaia sabe, ele era um no começo, aí depois ele se envolveu com Mike Murdock e Miles Moore, e tem mais um outro cara lá que eu não lembro, é um senhor bem de idade, gordinho, né, que pregou algumas vezes com ele aqui. Então ele largou aquela pregação dele mais centrada na Bíblia e começou a focar muito na questão da prosperidade, talvez porque estivesse expandindo o ministério, né, e foi fruto disso que ele abriu igreja em quase todo o Brasil, né? Ele é um dos defensores disso. Você tem aí também essas igrejas neopentecostais, né? A Igreja da Graça, a Igreja Mundial, a Igreja a Universal, todas elas trabalham um pouco dessa questão da teologia da prosperidade, tá? Muitas comunidades no Brasil trabalham isso também. A segunda questão, querido, são os movimentos. Por exemplo, o movimento de batalha espiritual. Novamente, é você fazer uma releitura da Bíblia trazendo e focando apenas nessa questão de batalha espiritual. Aí, irmãos, eu conheci de perto porque eu estive envolvido com isso, né? As igrejas que trabalham com células, né? Com G12 e tantos outros nomes que se dão por aí hoje, elas trabalham muito essa questão de batalha espiritual. Eu vi muito isso, né? De perto, presenciei muito. Lembro de uma época que houve um congresso lá em Salvador. Não foi nem Salvador, foi na cidade, a primeira cidade que foi descoberta no Brasil. Alguém lembra o nome na Bahia? É uma cidade muito conhecida turística, gente. Foi lá que teve o congresso, lá eles tiveram uma revelação que eles tinham que ungir o Brasil com óleo. Eu estou tentando lembrar o nome da cidade, Porto Seguro, me parece, uma coisa assim, tá? Eles tinham que ungir o Brasil com óleo. Nossa, eu participei desse negócio, entendeu? Lá em Imperatriz, a gente foi ungir os pontos principais da cidade, aquela coisa toda. No Brasil, os pastores contrataram aviões para derramar óleo sobre a nação toda, irmãos. Esse movimento de batalha espiritual, querido, aí você vai ver gente. Eu lembro de uma igreja em Imperatriz que eles queriam comprar um terreno, e aí eles iam para lá de madrugada, e eles faziam xixi no pé do muro do terreno para tomar posse do terreno. Era a unção do leão, onde faz xixi é nosso, entendeu? É, eu vi muito isso de perto, irmãos.
Vi muito, presenciei muito esse negócio. Estive envolvido até o talo com esse negócio, sei lá em Imperatriz. Era fazer xixi. Sim. É o leão, entendeu? Vai lá, vai. Irmão, esse negócio quase pega, porque a gente lá na Igreja Batista, do lado da igreja tinha um terreno que a gente queria comprar, só que nós não mijamos não, tá? Nós fomos para lá, fizemos uma vigília lá, oramos, pedindo a Deus, e de fato Deus atendeu, entendeu? Se ele tivesse mijado, a gente ia dizer, ó, foi porque nós mijamos no terreno. Mas graças a Deus nós não mijamos no terreno, nós só orou pedindo ao Senhor para que Deus nos desse o terreno, entendeu? E ele deu realmente, eu tinha saído da igreja, o pastor já tinha saído da igreja, e o cara que nunca quis vender o terreno, foi lá quase que forçando o pastor a comprar o terreno. Funcionou, mas não foi mijo não, tá bom, gente? Batalha espiritual, irmãos. Ah, querido, a quem nunca leu aí, a Neuza Itioca, tá? Tem uma mulher aí americana, deixa eu ver, Rebecca Brown. Irmãos, eu li um livro de Rebecca Brown. O nome eu não vou lembrar, gente. Mas ela fala de batalha espiritual num nível muito forte. Gente, filme de ficção, esses filmes de Hollywood perdem é feio. Gente, eu peguei um livro 8 horas da manhã, da noite, e meia-noite eu estava grudado num livro que eu não conseguia largar, irmãos. Ela falando de projeção de alma, entendeu? Batalha espiritual nesse nível. É você estar num lugar e ela sabe que Deus revela que em tal lugar está havendo lá uma ação maligna e ela projeta a alma dela para lá, para guerrear. É um negócio muito doido, querido. Irmãos, eu estou falando, eu li quase tudo nessa área, entendeu? De batalha espiritual. Sério. Algumas coisas fazem sentido, mas outras são muito loucas. Né? Você ler a Bíblia, é fazer uma releitura da Bíblia por essa perspectiva. Da mesma forma que nós temos os movimentos de cura interior. Tá? Geralmente, batalha espiritual e cura interior estão muito juntas. Os seminários, geralmente, é um seminário de batalha espiritual e cura interior. Fiz muito isso, querido. Muito, entendeu? E aí você faz quebra de maldição, maldição hereditária. É um negócio assim bem interessante, tá? Mas eu não descreio na batalha espiritual, irmãos. Existe batalha espiritual? Existe. Se você não crê nisso, você nunca leu Daniel. Daniel começou a orar por uma palavra de Deus que estava escrita. A palavra de Jeremias escreveu a respeito da volta do povo do cativeiro depois de 70 anos. E Daniel está buscando ao Senhor por causa disso. E durante 21 dias ele está ali orando em jejum e tudo. De repente, o anjo aparece para Daniel e ele faz uma descrição, querido, que eu nunca achei alguém para explicar aquilo de maneira satisfatória. Ele diz assim: olha, Daniel, no dia que você se dispôs a orar, Deus me enviou para te trazer uma resposta. Só que, quando eu estava vindo, aí ele diz: o príncipe da Pérsia me impediu. A leitura que a gente faz, querido, é que o príncipe da Pérsia era mais forte do que esse anjo, a ponto de ele não conseguir vencer o anjo. E porque ele não conseguiu vencer o anjo, ele volta no céu para buscar reforço. Daniel, eu não sei se é 9 ou se é 10, ou é 11, eu não lembro aqui o capítulo, mas está lá o texto. E o anjo ainda disse mais: olha, eu vou te deixar aqui porque eu vou guerrear agora contra o príncipe da Grécia. Então, tem batalha espiritual, irmãos. Eu só não sei como é que funciona, entendeu? Eu não sei explicar direito. Deus não nos deixou instrução suficiente para a gente aprender, tá? Talvez porque não fosse, né, não era necessário a gente se envolver. Lá em Imperatriz, houve um movimento, querido, muito grande, no Brasil todo, na verdade, um movimento por causa de uma revelação de um pastor lá na Argentina. Ele disse que viu nas Américas, aqui na América Latina, aqui, na América do Sul, tudo, ele disse que viu uma serpente muito grande envolvendo esses países todos. Aí eles fizeram uma campanha, querido, um projeto chamado Adoração Continental. Que nós fizemos isso lá em Imperatriz. As igrejas deixaram de fazer retiros, que a gente fazia. Nós começamos a nos juntar como igreja. Foi um negócio até interessante no começo, né? Só que o problema disso é que eles trazem todas as igrejas, mas quem está na liderança é uma igreja, entendeu? Aí eles implantam aquilo que eles entendem, trazem os pregadores. Aí o pessoal que não está acostumado com aquilo se choca e acaba não indo mais, e acabou o projeto Imperatriz. Mas era um projeto interessante. Todas as igrejas se reunirem para, ao invés de ir para um retiro se isolar, eles ficarem na cidade e eles guerrearem na cidade em prol da cidade. É um negócio interessante, mas que não foi para frente. Então a gente está acostumado com isso, eu pelo menos estou acostumado com essa questão de cura interior e de batalha espiritual. Agora tem uma teologia, querido, que está dominando o pedaço hoje,
que é chamada de teologia do coach. Eu vejo isso como um perigo muito grande para a igreja. Homens como David Leonardo, Tiago Brunet e tantos outros que estão aí aparecendo hoje como pregadores, mas na verdade são coaching, e com uma mensagem que tem deturpado o ensino bíblico. E vou dizer para vocês, querido, tem trazido assim um prejuízo muito grande para a igreja. Eu sei que nos grandes círculos lá para cima, o pessoal mais das capitais gosta muito, e eu sei também, aqui e acolá eu vejo um irmãozinho vendo esse negócio aí, a vontade que tem é dizer lá, irmão, olha, você está perdendo seu tempo com isso, entendeu? Não é uma instrução que vai te fazer bem, porque não é, querido. Porque o foco da teologia do coach é o homem, tá? Eu peguei aqui e eu vou praticamente ler para vocês o Iago Martins, o Pedro Pamplona e mais um amigo deles se debruçaram sobre esse tema, e acho que ninguém no Brasil escreveu tanto a respeito disso como esses camaradas, tá? Lá de Fortaleza. Por conhecer de perto, Fortaleza tem um desses coaches muito famoso lá, né? Muito conhecido. Os vídeos desse cara é tudo 600 mil, 700 mil visualizações, é um negócio assim de louco. Tá? E aí eles se debruçaram sobre isso, querido, e eles apontaram. Primeiro, eles escreveram o que é o coach, tá bom? Eles dizem que o coach é um mix de recursos que utiliza técnicas, ferramentas e conhecimento de diversas ciências, como administração, gestão de pessoas, psicologia, neurociência, linguagem ericksoniana, que eu não sei nem o que é isso, recursos humanos e planejamento estratégico, entre outras, visando a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja ele profissional, pessoal, social, familiar, espiritual e financeiro. Isso é coaching. Tá bom? É preparar você para ser um vencedor em qualquer área que você pensa. É na família, é nas finanças, é em tudo, tá? Aí ele lista lá os 3 pontos que sustentam a teologia do coach. Tá? Isso é Pedro Pamplona, no material que ele escreveu lá no próprio site deles, lá, a teologia, Dois Dedos de Teologia. Eles têm um grupo, né, como é que chama isso, meu Deus? Tem um canal no YouTube e tem um site, né? Os 3 pontos que constroem a teologia do culto. Mas por que eu vou gastar um tempo mais com isso aqui? Porque isso aqui, querido, é algo que está na moda. Talvez você não saiba o nome, mas você conhece do que eu estou falando, entendeu? Tem alguém aqui, algum crente aqui que nunca ouviu falar em David Leonardo? Difícil, né? Quase todo mundo conhece e gosta das mensagens. São mensagens emocionantes que levam às lágrimas, entendeu? Mas que pregam um evangelho antropocêntrico, onde o Cristo não é o centro do evangelho. O Cristo é apenas alguém, um Cristo subserviente. Ele está ali para ajudar o homem a atingir o seu potencial máximo. É essa a ideia do coaching no Brasil, tá, querido? Então, quais são os três pontos que constroem isso? Primeiro, é aquilo que ele chama de humanismo, tá? Ele diz que o coaching utiliza de técnicas humanas no indivíduo, que é o centro de tudo, para que este alcance os seus objetivos. Olha só, muitos pastores e líderes têm enveredado nesse caminho. Eles tratam suas pregações como palestras motivacionais da fé, né? E confundem, querido, fé com força e vontade, confundem evangelho com motivacionismo e confundem Cristo com um palestrante. O foco está naquilo que o homem pode fazer através da sua fé pessoal. Fé essa que passa por Cristo, mas que tem o seu objetivo na própria pessoa e nos seus esforços dirigidos. Ele continua falando, muitas pregações têm o mesmo objetivo do coach, ou seja, eles estão visando a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, profissional, social, familiar ou financeiro. A ideia é, você vai ser um vencedor, não importa se é em casa, se é nas finanças, se é nos negócios, você vai ser. A ideia é preparar você para que você seja o melhor de si, entendeu? O apelo pode ser até espiritual, mas ainda assim você já deve ter escutado muitas coisas do tipo como ser o melhor marido, como atrair e fidelizar pessoas para o reino, alcançando o sucesso através da fé. Tudo isso ele diz, travestido de espiritualidade. Queridos, esse movimento tem alcançado o Brasil, tem havido congressos grandes no Brasil. Novamente, se você vai para os canais desse pessoal nas redes sociais,
os vídeos deles, irmãos, é vídeo com 1 milhão de visualizações, com 2 milhões de visualizações. É gente que atrai muita gente, sério. Esse povo tá realmente ganhando muito dinheiro com isso, tá atraindo muita gente. E eu acredito, queridos, por causa daquilo que eles têm pregado, eles estão causando a ruína espiritual de muitas pessoas. Eu sei, algumas pessoas podem dizer assim, pastor, você está com inveja, pastor, porque eles têm muitos seguidores. Irmãos, você pensa o que quiser. Eu não estou preocupado com o que você vai pensar. Eu só te digo uma coisa. Se você ouvir uma mensagem desses homens e comparar ela com a Bíblia, você não vai ver sustentação. Eles falam da Bíblia, eles falam de Cristo, eles falam. Não, isso aqui está carregado também. Eles falam do Espírito Santo, mas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está ali para servir o homem, é uma espécie de alavanca para o homem, para ele alcançar o seu sucesso. É só isso. David Leonard disse que nós somos o centro do coração de Deus. Pregação muito conhecida. A segunda questão, o segundo ponto aqui, é o materialismo, irmãos. Estou falando aqui desse desejo de conquistar coisas, irmãos. Sejam essas coisas produtos do mercado, como carro, casa, roupa, viagem, ou algo mais espiritual, como paz, como conquistar pessoas, o bom casamento, filhos educados, castidade. Tudo isso novamente, é vestida uma capa de espiritualidade, mas o foco é o aperfeiçoamento humano. Tá? Não há uma preocupação com a glória de Deus, não há uma preocupação, querido, com eternidade, com a alma do ser humano, há uma preocupação com o aperfeiçoamento do homem, tá bom? As pessoas querem conquistar, querido, possuir, querem avançar, mas tudo isso se autoafirmando. Você quer um texto só para matar esse movimento assim, de uma forma assim que... Por exemplo, eles não pregam de forma alguma Jó, tá? É proibido falar de Jó. Mas mais ainda, aquilo que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso não pode ser pregado, isso não é evangelho para eles. O papel do pastor, querido, nesses movimentos, se tornou muito parecido com o do coach, entendeu? E que é fazer o quê? É estimular, apoiar e despertar no seu cliente, no caso a sua ovelha, o seu potencial infinito para que este conquiste tudo o que ele desejar. É o que a gente chama de materialismo, né? Humanista. Tá? É isso. O potencial infinito de cada ser humano para conquistar aquilo que ele deseja. O pastor está aqui para injetar em ti uma dose cavalar de ânimo, tá? Para que você saia daqui feito um leão e conquiste tudo o que quiser. É essa a ideia do coach no Brasil hoje, tá? Essa é a ideia. É lógico. A outra questão que vai trazer outro ponto aqui é o ceticismo. Tá bom? Escute isso aqui, olha. Humanismo e materialismo são marcas de seres céticos. A crença no Deus da Bíblia é cada vez mais fraca onde esse tipo de cultura se manifesta. Como eu já disse, a teologia do coach busca descobrir o potencial de cada pessoa para que ela alcance seus próprios objetivos. Dependência de Deus é algo apenas fantasiado. Não se ensina isso, irmãos. O Tiago diz assim, né? O Pedro Pamplona. Orações são feitas apenas para que Deus abençoe nossos planos e para que Ele nos dê o apoio em nossa própria empreitada. Tipo assim, eu quero que Deus me ajude a alcançar os meus sonhos, as minhas realizações, tá? Eu não vou nem mais me ater a isso. Isso é teologia do coach. Repito, querido, isso está em todo lugar hoje. As nossas redes sociais estão abarrotadas disso. Esse pessoal investe pesado financeiramente. Os vídeos deles têm muito alcance, muito mesmo. E isso tem o poder de minar uma igreja. Eu fico imaginando uma pessoa ouvindo teologia do coach e ouvindo a exposição de Romanos 7. ou ele abandona Romanos 7, ou ele abandona a teologia do coach. Mas não dá para conciliar as duas coisas, irmãos. Impossível. Não tem como. Entende? Então, eu creio que essas pessoas estão causando muito dano à igreja e que um dia eles vão ter que prestar conta com Deus. Quarto ponto aqui. Como é que alguém pode destruir a igreja, querido? Edificar a igreja com conversões superficiais
e programas que raramente trazem as pessoas a um conhecimento profundo de Deus. Conversões superficiais, queridos, são aquelas produzidas pelo próprio homem, irmãos. São conversões que são frutos da estratégia humana, tá bom? Há aqueles apelos intermináveis, aquelas promessas infundadas, aquele apelo emocional. Irmãos, eu conheci gente boa, boa de apelo. Ó. Eu lidei com alguns pastores que tinham, eu vou chamar isso até de dom, né? Tinham uma facilidade, irmãos, para fazer apelo, que era uma coisa impressionante. Agora, qual é o dilema do apelo, irmãos? Vou confessar uma coisa para vocês. Provavelmente, vocês que estão aqui aqui na igreja, se me viram fazer apelo, foi uma ou duas vezes, desde quando nós estamos aqui, porque eu não costumo fazer apelo, querido. Geralmente, eu abordo as pessoas na célula, depois de uma célula, ou numa conversa particular, mas eu não gosto do apelo. Por quê, irmãos? Porque, querido, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Essa ideia de eu fazer uma pregação sobre finanças, vida financeira, vida sentimental, sei lá, cura, alguma coisa desse sentido, e aí eu levantar, fazer um apelo para que as pessoas venham aqui à frente. Queridos, vou ser franco com vocês. Querido. Não estou dizendo que Deus não salve dessa forma, porque Deus não está limitado a nada. Mas eu quero te dizer uma coisa: é muito ilógico, irmãos. O que uma pregação sobre finanças pode levar alguém a se arrepender dos seus pecados? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nosso drama é que nós não entendemos conversão. O nosso drama é nós queremos manipular a vontade das pessoas para que elas tomem decisão. Isso parece, sabe o quê? Isso parece com marketing de multinível, sabe? Esse pessoal que trabalha com venda de marketing de multinível. Eu trabalhei com isso uma época. Queridos, é aquela coisa, o cara prepara uma apresentação assim espetacular, e no final, ele faz aquele fechamento levando você a aderir ao produto dele. Querido, a orientação, eu fiz cursos disso. A orientação é, olha, não deixa ele sair de lá sem que ele compre o teu produto. Porque se ele sair de lá e conversar com outra pessoa, ele não compra mais o teu produto. Então, ele tem que fechar o negócio ali. Muitas vezes, os pastores agem assim na igreja. Aí eles fazem aqueles apelos longos, muitas vezes constrangedores, irmãos. Isso é querer tomar o lugar do Espírito Santo na conversão, querido. E se uma pessoa vem, eu vou dizer a vocês, eu conheço pessoas que já foram à frente, não porque queriam aceitar a Cristo, elas foram aceitar a Cristo, mas não queriam. Elas só queriam se livrar do constrangimento que estava sendo exposto. Conversões superficiais, querido. A igreja tem muito disso. Há um pastor americano que ele fala de uma época lá nos Estados Unidos, as igrejas Assembleia de Deus dos Estados Unidos fizeram uma campanha. A campanha é 100 mil pessoas para Jesus. E eles fizeram um marketing da campanha, lançaram a campanha e passaram o ano todinho. O Silas Malafaia fez algo parecido aqui no Brasil, entendeu? Só que ele fez um contador de almas online. Não sei se vocês isso, né? Até um tempo desses estava online ainda. E eles começaram a trabalhar. Gente, eu não estou falando aqui de pessoas desonestas, de gente mal intencionada. É gente que aprendeu isso e está vivendo, entendeu? E eles fizeram a campanha e começaram a trabalhar. Eles alcançaram a meta. Num ano, nos Estados Unidos, eles levaram 100 mil pessoas a Jesus. 10 anos depois, das 100 mil pessoas, apenas 10 mil pessoas permaneciam na igreja. 90 mil daquelas pessoas se afastaram. Eu, querido, creio, e eu sento com qualquer um de vocês e gasto o tempo que for necessário para explicar a vocês que um crente não perde salvação. À luz da Bíblia e da teologia, eu posso provar isso a vocês. O crente não perde salvação. O que aconteceu com essas pessoas, pastor? Elas nunca foram salvas. Nunca foram salvas. São conversões superficiais, às vezes frutos da estratégia humana, de programas humanos, que não levam em consideração, querido, que é o Espírito que dá vida, que o homem está morto espiritualmente, e se o Espírito não lhe der vida, não adianta a estratégia, não adianta a persuasão, não adianta absolutamente nada, entendeu? Ele pode vir, ele pode aderir à igreja, ele pode se envolver com a igreja, ele pode desenvolver o ministério na igreja sem ser salvo, irmãos. Sem ser salvo.
Ele vai aprender os jargões dos crentes, vai falar a linguagem de crente, vai se vestir como crente, mas não tem o Espírito habitando nele. Ah, pastor, o senhor está exagerando. Não, não estou, irmãos. Não estou. Eu estou há 27 anos servindo ao Senhor. E eu já vi coisas desse tipo além da imaginação. Já vi gente que está há 10, 15 anos, que foi pastor na igreja e que hoje está na igreja católica. Nada contra a igreja católica. Mas tente se imaginar alguém que era pregador na igreja, voltou para o catolicismo. Essas coisas que ele tem o poder de causar dano à igreja. Edificar a igreja com conversões superficiais e programas que raramente trazem as pessoas a um conhecimento de Deus. Oh, irmãos, eu estou olhando para o tempo, chega a me dar uma angústia, porque está tão longe de terminar. Vamos lá, entreter as pessoas, ao quinto problema aqui, entreter as pessoas e nunca estimular a beleza da santidade ou a centralidade do amor autossacrificial. Eu vou fazer duas citações, uma do Spurgeon. Ele escreveu um material, ele tem uma pregação chamada Alimentando Bodes ou Ovelhas. Mas deixa eu olhar o tema da... Alimentando as Ovelhas ou Divertindo os Bodes. É uma pregação que ele tem. Aí eu peguei só um pedacinho da pregação. Ele diz isso. Existe um mal entre os que professam pertencer aos arraiais de Cristo. Um mal tão grosseiro em sua imprudência que a maioria dos que possuem pouca visão espiritual dificilmente deixará de perceber. Durante as últimas décadas, esse mal tem se desenvolvido em proporções anormais. Tem agido como o fermento como o fermento, até que toda a massa fique levedada. Agora, escute isso aqui que ele diz, querido. O diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que sua missão consiste em prover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. Antes de terminar isso aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fiz um curso, irmãos, eu já passei por muita coisa na minha vida de crente. Eu fiz um curso que era parte de um projeto grande, que envolvia o Marcos Witt, né, aquele cantor que canta Graças, Marcos Witt e grandes homens de Deus, lá nos Estados Unidos. O projeto é 1 milhão de líderes para Deus. Esse era o projeto. E aí lançaram isso no Brasil todo para a Imperatriz e eu estava lá, no meio, entendeu? Estava lá. Fiz alguns cursos, algumas palestras, até que eu peguei, e tinha as fitas de vídeo, entendeu? Para a gente assistir. Numa dessas fitas de vídeo, estava lá o Marcos Witt ensinando como o pregador deveria ser. O pregador moderno é o pregador que está proibido de pregar mais de meia hora no culto. Se ele pregar mais de meia hora no culto, ele já não serve para ser pastor. Tá? Não serve para ser pregador. Primeira coisa. Segundo, a pregação moderna tem que ser uma pregação dinâmica e a igreja ela tem que ela tem que se adaptar à realidade do seu momento e ela não pode ter essa aparência de igreja com púlpito. O pregador ele tem que ter aqui um sofá, aí lá tinha um sofá, aí ele sentava no sofá. Outra coisa, o pregador sempre deve começar a sua mensagem com uma piada. É para envolver as pessoas, entendeu? É para cativar a atenção das pessoas. Então, conte uma piada, seja descontraído, sente no sofá, ande, aquela coisa toda. Mas quando eu assisti isso, eu digo, agora lascou, porque agora... Aí eu digo, pastor, estou fora. Cansei desse negócio. Enjoei. Não dá para mim, não. É a ideia de tornar a igreja acessível às pessoas que não conhecem a Cristo. Então elas têm que vir aqui e elas têm que se sentir à vontade. A sua pregação não pode demorar, a sua pregação tem que ser uma pregação dinâmica, engraçada, entendeu? Essa coisa toda, porque senão as pessoas vão enjoar muito rapidamente. Irmãos, se for assim, querido, eu não sei o que vocês fazem aqui, porque eu penso num pregador chato, e que não prega menos de 1 hora quase nunca, né? Olha o que o Spurgeon continua dizendo. O diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que a sua missão consiste em prover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. Aí ele continua. A igreja abandonou a pregação ousada como a dos puritanos
Em seguida, ela gradualmente amenizou o seu testemunho. Vamos dar aqui uma refreada no nosso testemunho, vamos maneirar um pouquinho, tá bom? Depois passou a aceitar e justificar as frivolidades que estavam em voga no mundo. Vamos amenizar, sem muita crítica, vamos aliviar um pouquinho esse negócio aqui. Depois, começou a tolerá-las em suas fronteiras. Esse negócio está chegando à igreja. E ele diz, e por último, ela as adotou essas frivolidades do mundo, sob o pretexto de ganhar as multidões. Aí o cara coloca aqui um ringue, e nós vamos ter aqui MMA. Aí comercial, marketing, irmão, divulgando em tudo quanto é canto, entendeu? Hoje à noite lá na Cairós, Deus me livre, mas lá na Cairós, atrair as multidões, aí tem luta. Aí depois da luta o pastor vai lá, 10 minutinhos, aquela coisinha, água com açúcar. Irmãos, Deus conhece o meu coração. Eu largo o púlpito imediatamente se um dia a igreja sugerisse isso para mim. Sério. Prefiro pegar em casa, para rede social, do que me sujeitar a um negócio desse como pastor. Eu citei o Spurgeon. Agora vamos citar um pastor assembleiano aqui do Brasil, o Ciro. Deixa eu pegar o nome dele aqui. O nome do pastor é Ciro Sanches Zibord. Olha o que ele diz, tá? O evangelho do entretenimento tem transformado os cultos de Deus em meros ajuntamentos para pular, gritar, dançar, assobiar, fazer trenzinho, aí diz cantar, cantar e cantar. Ele está falando daqueles cultos de louvor interminável, que é adoração, adoração. Ele vai citar um tema aqui interessante. Olha, trata-se de um evangelho sem limites, que pode ser comparado ao fermento de Herodes. Aí ele vai citar aqui. Nos cultos shows, há espaço para a exposição, não há espaço para a exposição da palavra de Deus. Em muitas dessas reuniões de adoração extravagante, expressão muito em voga na atualidade, a pregação, quando ocorre, é uma rápida palestra motivacional voltada para o bem-estar dos espectadores, e não uma exposição dessa doutrina. Tudo é feito a fim de agradar e entreter as pessoas. Eu conheci esse pessoal da adoração extravagante. Me envolvi com eles também, gente. Estava no meio também. Já passei por muita coisa. Estavam no retiro da Shalom. Aí uma amiga minha, de uma dessas igrejas de adoração extravagante, muito amiga mesmo, Edilson, eu quero ir. Tá bom. Vou levar uns amigos meus. Fiquei meio desconfiado, mas tudo bem, eu conheci ela. Pode levar. Aí, retiro. Aí no retiro, os irmãos da Shalom fazendo louvor, os irmãos lá até bom na época, lá Fabiano, o pessoal cantando lá e tudo, e ela e os amigos lá sentados lá na muretinha, entendeu? Irmãos, foi engraçado. Quando terminou a nossa adoração, aí ela pediu oportunidade. Eu conheci, ela canta muito bem, né? Até gravou CD agora. Eu cedi para ela. Ah, irmão, quando ela pegou o violão e começou a cantar, aí os irmãos da adoração extravagante começaram, e o pessoal da igreja começou a olhar assim, e aí aquela. Eu digo, meu Deus do céu, só é extravagante quando é ela que está fazendo. Se for os irmãos da Shalom, não tem extravagância. É um negócio muito esquisito, querido. É um negócio muito esquisito. É algo assim que. A gente fala brincando, mas é porque na época foi muito assim, até chocante para algumas pessoas assim, porque a adoração verdadeira é a deles. A nossa não é uma adoração ungida, tá? Então, são meios, queridos, meios de destruir a igreja. Entretenimento. Entretenimento. Eu lembro de alguém que disse o seguinte: me disse, pastor, se o senhor fizer isso que você está querendo fazer, você vai esvaziar a igreja, o horário de jovens. A proposta para o culto de jovem era adoração, palavra, oração. É isso. E essa pessoa pensava que a gente tinha que fazer cultos. Inclusive, a pessoa que ocupou o meu lugar depois que eu saí fez exatamente isso. Alguém me liga, 2, 3, 4 meses depois que eu tinha saído, alguém me liga, Edilson, o culto está insuportável. É brincadeira, é 1h40 de brincadeira dinâmica, e lá no finalzinho, 10 minutinhos de reflexão. Volta para cá, eu digo, filho, infelizmente, filho, não dá, não dá. Bom, queridos, aí eu tenho aqui fofoca, eu tenho aqui a amargura. Irmãos, eu tenho aqui algumas coisas, mas que eu não posso mais, porque eu vou fazer a ceia com vocês. Tem a falta de conhecimento das Escrituras. Tudo isso, querido, tudo isso destrói a igreja do Senhor.
Tudo isso tem potencial para causar muito dano à igreja do Senhor. Muito dano. Mas eu vou parar porque eu queria realmente ter um tempo com vocês para a gente cear o Senhor. E depois eu ainda tenho que fazer a consagração ainda do Alejandro, tá bom? Então vamos colocar de pé.